Eu acho que muitos médicos já receberam, de repente, alguma reclamação de paciente via notificação extrajudicial ou, claro, também diretamente do próprio paciente, né? Seja num consultório, numa clínica, né? Ou até mesmo em um hospital. Diferente do que acontece, claro, com médicos plantonistas, que ali tem, na verdade, um atendimento prestado em nome de um hospital, né? Então dificilmente vai receber qualquer reclamação ou notificação, de repente, com alegação de erro médico, enfim, de qualquer tratativa envolvendo uma possível indenização diretamente, né? Vai ter ali o hospital para intermediar, né? Principalmente quando o paciente acaba tendo um advogado o representando. O que eu quero falar com vocês aqui, na verdade, é com relação ao acordo, né, com o paciente. Existem vantagens de realizar, desde que o paciente esteja, né, seja possuidor de boa-fé, desde que haja, de repente, algum certo indício ou uma suposta verdade do que ele esteja alegando, né, de um dano sofrido, uma lesão sofrida em prol da própria saúde em razão de um dano que ele sofreu de um procedimento estético ou de repente um tratamento equivocado, né, uma falha de repente na indicação do que possivelmente poderia ter sido um tratamento mais indicado de uma doença, né, uma falha na interpretação de um exame, um laudo, enfim, existem várias situações, né? O que eu quero colocar para vocês, primeiro de tudo, se vale a pena realizar um acordo com o paciente no sentido financeiro. Vejam, se há um suposto indício, né, de que você possa ter se equivocado ou de que haja, de repente, alguma razão do paciente em razão do que ele esteja reclamando, né, eu acho que vale a pena. Sim. Por quê? Um processo judicial, por exemplo, o médico ele vai gastar com advogado, ele vai gastar com custas, com despesas processuais, né, com uma perícia judicial. Esses dias eu peguei um processo que o perito pediu R$ 15.000 de perícia, né, com relação aos seus honorários. Obviamente não concordei, mas enfim, existem situações e situações, né? Além disso, né, os gastos que vai ter e a dor de cabeça no meio do processo, além de uma possível indenização que o médico possa ter que pagar futuramente. A vantagem, né, mesmo que tenha um seguro de responsabilidade civil, muitas vezes o médico ele acaba se sentindo mais seguro com relação a isso, mas aí vem outros problemas, né? Quais são os problemas de não realizar, por exemplo, um acordo? É claro que aqui eu estou colocando exceções, mas é bom ficar atento porque existe essa possibilidade, né? Muitos pacientes eles são possuidores da justiça gratuita, né, da gratuidade de justiça, então muitas vezes estão representados por advogados que vão ganhar ao final do processo, e aí eu não estou colocando a culpa no próprio advogado, mas é a condição no qual ele acabou contratando esse representante, né, judicial para buscar ali uma possível indenização. Então, às vezes, o próprio advogado entende, né, que dá para, de repente, conseguir um acordo melhor, o médico acaba batendo muitas vezes o pé e não acabam realizando acordo. E esse é um dificultador, né, com relação a um acordo, envolvendo talvez uma indenização, né? E não que isso vá, obviamente, trazer um prejuízo para o médico, de que ele concorda, de que ele assume culpa, enfim. Na verdade, um acordo, nem o paciente ganha tudo aquilo que ele quer e nem o médico perde tudo que ele tem, né? Ele não vai ali se prejudicar nesse sentido. Até porque existe um termo de confidencialidade do acordo realizado por um contrato assinado, enfim, né, um documento assinado entre as partes. Mas qual que é o problema, né, de não realizar, às vezes, um acordo? O paciente, muitas vezes, é claro, sem nenhum exagero, ele pode reclamar, questionar isso dentro do próprio CRM, não trazendo ali um prejuízo direto para o próprio médico, de repente uma calúnia, uma difamação, até mesmo uma injúria do que ele possa acabar escrevendo na internet para o médico, e também com uma possível também, e a gente não pode menosprezar essa possibilidade, de uma representação criminal, né, ou até mesmo de uma notícia-crime em delegacia contra o médico que vai responder um inquérito, um processo criminal em razão daquele prejuízo que o paciente acaba alegando. Então, às vezes é vantajoso realizar, principalmente não só em termos financeiros, mas evitar um desdobramento, uma dor de cabeça maior. E claro que cada caso é um caso, mas eu sempre aconselho a todos os médicos a realizarem acordo. É claro, desde que o paciente não esteja de má fé, né? Não esteja buscando simplesmente uma indenização, ou que ocorre com muita frequência, ele acaba contratando um serviço, né? Ele acaba desistindo ou ele acaba realizando um procedimento, e ele entende ali que de repente não foi eficaz, ele quer o dinheiro de volta, quer o valor de volta da consulta.
Enfim, aí tem, cada situação é uma situação, mas para evitar um desdobramento pior, né, além do que dor de cabeça que o médico possa ter e um gasto desnecessário, né, eu coloco aqui o próprio advogado que vai o defender, porque às vezes a realização de um acordo não é nada extraordinário, essa realização de acordo em termos financeiros, e aí eu estou colocando em razão do próprio advogado e também do próprio paciente, né, um trâmite rápido, fácil, e que as partes acabam resolvendo de forma amigável, né, essa situação e não expondo, não desagradando ninguém. Agora, claro, se de repente não for o caso, até porque necessita de uma perícia, uma investigação maior, é um caso mais complexo, aí vale a pena, né, principalmente se envolver de repente um óbito ou até mesmo alguma sequela mais grave para o paciente, aí vale a pena deixar o judiciário cuidar disso, claro, principalmente em razão da própria perícia, né? Uma vez que o médico ele acaba acreditando de que o procedimento, o serviço prestado ao paciente foi de forma correta, né, seguindo literatura médica, seguindo todos os preceitos fundamentais de acordo com o Código de Ética Médica, enfim, com a prática, né, no tocante à prática mesmo do que ele realizou, do que preconiza o Conselho Federal de Medicina, enfim, toda a literatura médica, ao mesmo passo também, né, que ele consegue, ali em razão disso, realizar um acordo, até mesmo judicial, em razão da própria propositura da ação, né, uma vez que ali quando tem já um laudo, né, pericial realizado, as partes conseguem compreender melhor como ficou a situação e desencadeia para as partes ali uma solução, né? Muitas vezes não precisa esperar uma sentença. É claro que se o paciente, seu representante, né, o advogado, colaborarem no sentido de que não, enfim, levem o processo para frente, isso pode se encerrar da melhor forma. Então, eu acredito sim no acordo, eu defendo o acordo e eu acho que sempre quando as partes elas têm boa fé, vale muito a pena ser realizado, tá? Essa é a minha dica, enfim, se ficar alguma dúvida eu fico à disposição. Um abraço.